O sol nascente, justiceiro, resplendor da luz eterna, ó vinde, iluminai os que jazem nas trevas, e na sombra do pecado e da morte estão sentados. Reverendíssimo diácono, caros filhos, no dia de hoje, o Senhor venha nos mostrar esta proximidade, este seu querer de estar conosco e de transformar a nossa vida. E diante disso, mostra-nos a sua palavra, que perpassa o tempo e a história. No livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, o Senhor, no capítulo 4, nos diz: a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que espada de 2 gumes. E verdadeiramente ela corta, anuncia e transforma e perpassa tempo e história. Assim podemos ver diante da liturgia de hoje este transpassar a história que vai de séculos antes do Senhor até Ele e dele até nós, a fim de nos tocar hoje, a fim de nos chamar hoje a algo mais. Podemos perceber isso quando olhamos tudo o que está em torno da liturgia, tudo aquilo que o Senhor vem nos apresentar, ver que o Senhor, Ele veio para o seu povo, para os conduzir, para os orientar, ainda que muitos não quisessem dar ouvidos, ainda que muitos rejeitassem a sua palavra, ainda assim o Senhor vem, toca e concretiza aquilo que promete. É assim que vemos esta relação entre a primeira leitura e o Evangelho. Em ambos existem pontos similares. Existe um povo, o povo de Israel, o povo eleito, ainda que na primeira leitura já estivesse dividido. Existe em cada um descendente de Davi, um anúncio, um cerco e um domínio. Vemos na primeira leitura o profeta Acais, rei de Israel, rei diante do povo de Judá, a tribo do sul, que ali fica com sede em Jerusalém, descendente de Davi, verdadeiramente rei, segundo a sua descendência, na perpetuidade daquilo que o Senhor havia anunciado. E vemos um cerco diante da coligação sírio-efraimita. O reino do norte se coliga com a Síria para se defender contra a Síria e faz um cerco contra Israel para impedir tal união, porque aquilo seria ruim, destrutivo. Mas ainda assim, aquele rei se coliga com aquele que o oprime, se junta com aquele que o domina. E assim vemos este jugo daquele que destrói, que distorce, que oprime, tudo isso como sinal do pecado. E vemos que diante disso, o anúncio feito pelo profeta Isaías, aonde o Senhor anunciava: pede um sinal, eu vou te mostrar o que deve fazer, pede, e eu quero te dar, mas é necessário que você peça. Ele não faz, não ouve, e mesmo diante da profecia que o Senhor o faz, que anuncia, ele se recusa a ouvir. No Evangelho, vemos os mesmos pontos. Vemos um descendente de Davi, não mais reinante, mas um verdadeiro descendente, José. Vemos um domínio, o domínio romano que está diante do povo de Israel, que domina todo aquele território, que domina todo aquele povo. Vemos um jugo, não mais a Assíria, mas verdadeiramente pecado, que oprime, que distorce e que leva tantos para longe. Vemos novamente um anúncio. Agora o próprio anjo vem para mostrar, para reiterar aquilo que já havia sido anunciado, e agora com ares novos se concretiza. E assim vemos não mais alguém que não ouve,
mas ao contrário. Um descendente de Davi que, como seu pai, ouve, que, como o Davi, escuta e faz a vontade de Deus. E assim vemos este cumprimento das promessas, todas que vão se fazendo e se resplandecendo. Se o Evangelho de Mateus é apresentado aos judeus, vemos esta concretude de tudo aquilo que o Senhor vai apresentando. Se antes, no Gênesis, logo ao início, o Espírito pairava sobre as águas, agora o mesmo Espírito faz uma nova criação e vem cobrir uma virgem para nela conceber o próprio Criador. Se antes o Senhor havia prometido que diante do pecado a descendência da mulher colocaria fim ao jugo do pecado, agora o Senhor a concretiza trazendo o próprio Criador à terra. Se antes havia prometido a Abraão que por meio de sua descendência, que viria em virtude de um filho, uma multidão de filhos, uma multidão, ele lhes daria uma descendência numerosa que pudesse transformar e salvar todos os clãs da terra. Eis que agora se faz presente um filho, não mais um filho que coloca um sentido posterior como prefiguração, mas agora o concreto, Cristo, pelo qual todos nós nos unimos e podemos receber esta mesma salvação que Deus promete a Abraão. E se por meio de Isaías o Senhor anuncia que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, a qual será chamado Emanuel, Deus conosco, eis que agora se faz concreto e presente. Uma virgem, a Virgem Maria, concebe pela ação do Espírito Santo e agora Deus se faz presente entre nós. Assim vemos o quanto Deus quer estar conosco, o quanto Deus quer nos salvar e o quanto a sua palavra perpassa e se concretiza. Mas Acais não quis saber, fechou-se, não quis ouvir. Ao contrário, José, justo, ouviu. Verdadeiramente santo. Esse é esse significado de justo na Sagrada Escritura. Aquele que coloca tudo diante de Deus, aquele que sabe ouvir e corresponder à vontade do Senhor. E por saber ouvir, por saber corresponder, não tem o mesmo destino de Acais. Não perde tudo, não vai ao exílio, não é subjugado. Ao contrário, recebe de Deus os dois maiores bens, os dois grandes tesouros, a Virgem Santíssima e Nosso Senhor, a qual a Ele é dada a tutela para cuidar. E assim vemos que, do mesmo modo como diante da palavra que se faz carne, diante daquele resplendor que é a vida de Cristo, vemos também que esta mesma palavra se faz presente hoje para nós. E assim entendemos um pouco daquilo que São Paulo apresenta na carta aos Romanos, na segunda leitura, que a salvação vem e nos chama a ser verdadeiramente discípulos do Senhor, nos chama verdadeiramente a estar com Ele, a corresponder, a saber ser como José, a saber ouvir e ser assim obedientes. A fé nos chama a isso. Aquele que não é obediente não segue a fé de verdade. Aquele que não é obediente está fora, está apartado. O Senhor nos chama a ser diferentes, a sabermos obedecer, como a fé nos exige. Mas cabe a nós respondermos a nós mesmos como nós estamos agindo, como estamos nos preparando para o Senhor que vem, diante do anúncio que Ele também nos faz e diante deste anúncio que se concretiza no hoje. Como estamos agindo? De nada adianta sermos como Acais, que tem uma falsa fé,
que tem um falso sentido de fé. Diz que não quer tentar o Senhor, não pedindo provas, mas o Senhor mesmo pede que Ele o faça. E quantas vezes o Senhor pede que peçamos a Ele, que recorramos a Ele, e nós não o fazemos? Não adianta ficar deixando de escutar a voz do Senhor, que nos anuncia, e nós fazemos-nos de surdos, sem escutar, sem querer mudar, sem querer colocar esta palavra de verdade e vida em nossas vidas. Não adianta fingirmos uma pseudo-obediência e não obedecermos por inteiro, na integridade, diante dos pastores, diante de Deus, diante da igreja. Não adianta nos deixar levar pelas superficialidades, pelas dores, diante das más parcerias, dos maus amigos, dos maus hábitos, e ainda assim dizer que sou autêntico. Se eu não sei mudar, se eu não sei escutar a palavra e aquilo não transforma a minha vida, eu não sou autêntico, eu sou perdido. Somos chamados a esta mudança, a sermos novos, a sermos transformados pelo Senhor, a saber verdadeiramente a fazer como o Salmo nos diz, e ao qual respondemos, a nos abrir as portas para que o Rei possa entrar em nossas vidas, possa entrar em nosso coração. Só assim entenderemos a mensagem deste Evangelho, que ao longo deste ano veremos. São Mateus tem uma centralidade. Qual é? Que Deus está conosco. Começa assim, já no início, mostrando essa concretude da profecia feita por Zacarias, o Emanuel, Deus conosco, e termina com as próprias palavras de Deus, nos dizendo: estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Devemos aprender isso, que o Senhor está conosco, e não nos deixemos nos abater diante das dificuldades, das perseguições, das fofocas, das tristezas. Saibamos corresponder a Deus, como fez São José, como fez a Virgem Maria, aprendendo a ouvir a Deus e colocar esta palavra em ação em nossa vida. Ouvir o que Ele diz e obedecer o que Ele nos pede. Assim, prepararemos verdadeiramente nosso coração para o Senhor, que já está perto. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Sim.